Acesse 8h08. Rádio Clube 98. Liderança e credibilidade. O poder da informação. Um novo jeito de informar. Cada vez mais conectado com você. Dinâmico, interativo e multiplataforma. Um espaço onde o público participa e opina. A partir de agora, Debate 98. 8h09, de volta agora com o Debate 98, os principais assuntos que estão na boca do povo, nós vamos comentar aqui, né? E, claro, com a sua participação no 991050439, nossa convidada de hoje, Fabiana Ferreira, secretária do Município de Educação. Convidados, claro, participa conosco todos os dias, Flávio Souza e o José Afonso. Flávio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ramalho, bom dia, José Afonso, bom dia, Fabiana, bom dia para você, ouvinte da Rádio Clube 98, Matheus, Zuzu, todo mundo que está participando deste debate 98 que começa na segunda-feira com muitos assuntos a serem destrinchados aqui por nossa equipe. Bom dia para todo mundo. É verdade. Bom dia, Fabiana, tudo bem? Prazer recebê-la aqui. Bom dia, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. José Afonso, bom dia, José Afonso. Muito bom dia mais uma vez para todo mundo que está ligado aqui, para o Flávio que está aqui agora, né? E também para a Fabiana e para o caro ouvinte que se interessa pela educação, sobretudo aqui em nível municipal e que vai participar do debate 98. Bacana, eu quero colocar aqui o ouvinte também participando conosco no 991050439. E, claro, a participação premiada, os ouvintes que participarem do Debate 98 opinando sobre os temas que estão no ar, vão concorrer toda semana a um kit do Sistema Clube e no final do mês um prêmio de R$200. Eu começo com vocês, Afonso. Vamos começar então? Tem muita coisa pra gente falar, hein, rapaz? Eu quero chamar a atenção do ouvinte que está em casa aí na zona rural, quer fazer uma pergunta para a secretária, né, sobre a situação das escolas, você aqui da cidade também quer fazer uma pergunta, pode participar conosco, nós estamos aguardando o seu contato. É verdade. Bom, a secretária Fabiana é muito procurada para entrevistas exatamente porque educação é a base de tudo, não é? Então, se nós temos problemas na área da segurança pública, da saúde, e a educação é, sem dúvida alguma, um foco constante de atenção de todos, e a população precisa ficar atenta para isso. Portanto, ela está sempre dando entrevistas, e nesse sentido, eu já vou logo descartar aqui uma pergunta, descartar não, ela vai de novo falar sobre o tema, até porque ela já deu entrevistas a respeito, mas o ouvinte do nosso debate 98 é diferente, né, Flávio? Com certeza. É um ouvinte especial, exclusivo. Nosso ouvinte é mais atento. O que você quer descartar aí? Não, na verdade, eu até usei mal o termo aqui, descartar. Na verdade, eu gostaria que ela começasse falando se o município de Patos de Minas se interessa pela escola cívico-militar, já que dia 27 de setembro foi o último prazo para que os estados, né, optassem por ela. E no caso dos municípios é dia 11 de outubro. Patos de Minas tem interesse e a escola cívico-militar é importante mesmo, Fabiana? Então vamos falar sobre educação. Esse é um assunto do momento, né? Um assunto inclusive muito polêmico. Como você bem disse, os estados eles fizeram adesão, né? Esse período já se encerrou, o estado de Minas fez essa adesão, então possivelmente em Minas Gerais novas escolas irão adotar esse modelo cívico-militar. Nesse momento, os municípios foram convidados a também fazer adesão. Então, essa adesão ela foi aberta na sexta-feira, dia 4, e ela se encerra no próximo dia 11 de outubro. As escolas municipais de Patos de Minas, hoje, elas não têm as características necessárias que a colocam como elegível para esse modelo. Então, nesse momento, nós não temos escolas municipais em Patos de Minas que atendam, em anos finais do ensino fundamental, um número mínimo de 500 alunos. Então, a solicitação do governo federal é que as escolas se inscrevam, escolas que atendam de 6º a 9º ano do ensino fundamental e ensino médio, escolas que atendam um mínimo de 500 alunos e um máximo de 1.000 estudantes
nesse nível. Então, nesse momento, né, por esse motivo, nós não podemos considerar, nesse primeiro momento, a candidatura de escolas municipais em Patos de Minas. Eu acredito que escolas estaduais possam se candidatar, porque elas têm essas características. Tem um número, né? Isso. Caso tivesse fecharam, né? Agora fecharam no sentido de fechou o prazo, nenhuma do nosso município então não vai entrar. Não entrou, né? Se tivesse o número Caíque, Jacques Corrêa, seriam escolas credenciadas, a gente sabe que problemas tem em todas as escolas, sim, mas essas aí a gente sabe que tem mais problemas, né, Fabiana? Nesse momento, não é uma decisão dos secretários municipais de educação a adesão. A solicitação do próprio Ministério da Educação é que aconteça uma consulta pública, né, que o processo seja o mais democrático possível. Então, se houvessem escolas municipais passíveis de candidatura, nós iríamos realizar, sem dúvida, a consulta pública, para que a própria comunidade escolar, professores, todos os profissionais da educação que ali atuam, pais, alunos maiores de 16 anos, para que todos pudessem dar a sua opinião, né? E aí, de fato, nós teríamos uma escola que estaria apta, que atenderia ao perfil, porque o Ministério da Educação disse isso muitas vezes. É muito importante que a instituição acolha a proposta, que a instituição veja a proposta como algo bom nesse momento para o seu contexto educacional, que venha agregar, que venha auxiliar na melhoria da educação. Então, se houvessem escolas aptas, nós faríamos conforme, né, o recomendado, uma consulta pública para que, de forma democrática, houvesse uma adesão voluntária. Essa palavra é muito importante nesse momento. As imposições, elas não são muito bem-vindas, né? A adoção de um modelo cívico-militar, ela precisa ser voluntária da instituição. E o papel do secretário, da secretaria, do prefeito, é possibilitar a consulta pública, para que a escola faça a sua opção. Fabiana, qual seria a característica principal da escola cívico-militar, que a difere, né, das demais escolas? Primeiro, é uma escola que tem uma gestão compartilhada. Essa gestão, ela não fica nas mãos da Secretaria Municipal de Educação, de profissionais de educação, da Secretaria de Estado de Educação. Essa gestão, ela é compartilhada, né, com as forças armadas, com profissionais da segurança. Então, essas escolas, elas terão policiais, bombeiros, elas terão membros das forças armadas partilhando todo o movimento de gestão escolar. Essa escola, ela não se desvincula das políticas públicas da Secretaria de Estado da Educação, ela não vai se desvincular completamente, mas essa gestão, ela vai ser partilhada. Nos seus processos cotidianos, são características muito peculiares. Então, por exemplo, o uniforme é a farda, né? Existem regras muito claras, para corte de cabelo, por exemplo, para a presença dos militares, para aulas específicas relacionadas à educação cívica e militar. Então, existem algumas peculiaridades, algumas características muito relacionadas a essa lógica do quartel, da disciplina, da farda, né? E essa gestão compartilhada mesmo dos processos. É o mesmo estilo do Tiradentes. É o mesmo que nós estilo, sabemos que tem hoje uma demanda grande, né? E tem gente na fila. Então, isso significa, a sua opinião, ô secretária, seria uma ótima ideia ou não? Na sua opinião, não vamos dizer assim, porque o momento já está descartado, mas a sua opinião, qual que é a sua opinião? Seria interessante? Eu só queria ressaltar que essas escolas que fazem adesão a esse modelo nesse momento, elas terão um apoio financeiro importante da União, né? Então, o governo federal, o Ministério da Educação vai direcionar um valor considerável que, sem dúvida, fará a diferença. Qualquer ideia, respondendo a sua pergunta, qualquer ideia, qualquer proposta que de fato seja pela melhoria da qualidade do ensino, pela melhoria dos resultados, ela precisa sempre ser considerada.
A nossa preocupação nesse momento, dos gestores de educação, é que é uma proposta para poucos, e nós gostaríamos de políticas públicas que alcançassem um número maior de estudantes. Porque qual é a previsão? É que teremos, no Brasil, mais 54 escolas em 2020 adotando esse modelo. Hoje já são cerca de 200. Então, teremos mais 54. Até 2023 serão praticamente mais 200, mas no universo de 140 mil escolas no Brasil. Então, não é uma política pública que alcança e que, de fato, atende à Constituição, que diz que o direito à educação de qualidade é de todos, né? Então, é preciso que outras políticas públicas, sim, alcancem um número maior de instituições, né? Porque o que a sociedade espera é uma melhoria para todos, e não para alguns selecionados que vão estar em algumas escolas cívico-militares, né? Nós temos escolas públicas, institutos federais, que têm resultados tão positivos quanto as escolas militares. Os dados estão aí e comprovam. Então, são questões que nos preocupam a todos nós, gestores em educação atualmente. Flávio. Ok, a Fabiana deixou bem claro essa questão das escolas. Só para complementar, eu acredito que não é o modelo militar que é sinônimo de sucesso, é o investimento neste modelo que faz o sinônimo de sucesso. É um modelo tão bom quanto o do IFTM, por exemplo, que é do investimento federal. Acho que a gente tem que desmistificar um pouco disso também. Fabiana, vamos até trazer a conversa agora para Patos de Minas, porque a gente falou que ia conversar com a Fabiana aqui e nós recebemos um show de pergunta de ouvintes querendo saber um monte de coisas da Fabiana. A principal pergunta que eu recebi, eu saía na rua, Fabiana, as pessoas viraram para mim e falavam assim, pergunta para a secretária, e a creche do Limoeiro, e a creche do Limoeiro, qual é o status atual daquela creche, o que a gente já tem de novidade para colocar o espaço em total funcionamento? A creche do Limoeiro, ela está em fase final de acabamento. As notícias são boas. Como vocês próprios divulgaram, o cadastro escolar aconteceu recentemente. Uhum. E as crianças cadastradas nessa faixa etária de educação infantil creche, elas inclusive já foram zoneadas, direcionadas para essa instituição que já irá atender alunos daquela região a partir de fevereiro de 2020. Então, nós aguardamos a inauguração ainda nesse semestre de 2019, mas com início de atendimento para fevereiro de 2020. Então, as famílias que realizaram cadastro escolar para a creche nesse momento e que moram naquela região, as crianças já serão direcionadas para matrícula naquela instituição. Uma boa notícia para a sociedade. Só outra pergunta também relacionada a isso, Fabiana. Você está falando isso, ainda a respeito desse assunto, que diz respeito a uma lei que foi aprovada recentemente aqui em Patos de Minas, que criava alguns critérios de prioridade para a colocação das crianças nas creches. Essa lei já serviu para esse cadastro que foi feito agora ou não? Nós já temos aqueles critérios que levam em consideração, por exemplo, se a pessoa trabalha, não trabalha, se a renda é compatível, não é compatível. A escolha das crianças que vão ingressar nas creches a partir do ano que vem já segue esses novos critérios? Já segue esses critérios. Essa é uma tentativa de ser o mais justo, né? Que o processo seja o mais justo, o mais honesto possível com todas as famílias. Ou seja, a mãe que trabalha a priori, ela está na ponta da linha para ser selecionada. Esse seria um critério de desempate, porque, na verdade, esse é um direito de todos, né? Então, o primeiro critério é a residência, é a criança que, de fato, mora mais próximo da instituição. Mas existem alguns critérios colocados. O que nós queremos é muita transparência, né? Então, se há uma fila de espera, quais são os critérios para essa fila de espera, quem tem prioridade. Então, isso dá mais clareza para os pais. E essa fila é enorme, né, Fabiana? Eu ia exatamente perguntar isso. Qual é a demanda e qual é o planejamento para zerar isso aí? Naquela região, com a abertura da creche do Limoeiro, e no ano que vem, provavelmente com a abertura da creche do Nova Floresta, nós não teremos mais fila de espera naquela região, tá? Então, hoje... no geral? No geral, nós temos algumas regiões onde sim, infelizmente, ainda há lista de espera. Ela vem diminuindo a cada ano.
essa é uma boa notícia, né? A cada ano, essa lista de espera, ela diminui e o município, ele vai atendendo ao disposto no nosso Plano Municipal de Educação, que era, de fato, gradativamente aumentar a oferta de ensino nesse nível. Nós temos também prevista a abertura de uma creche no Coração Eucarístico. Então, essas 3 Muito creches, necessário. elas vão minimizar bastante esse problema, mas a questão não fica solucionada ainda, ela não fica resolvida, e nós também sabemos disso e trabalhamos para que sejam construídas novas creches em alguns lugares da cidade ou ampliadas instituições que já existem. Ô, Matheus Alves, participação do ouvinte. Sim, a Maria Antônio Honório, ela está aqui dizendo: bom dia, muito importante essa fala sobre a proposta da militarização das escolas, mas avalio como tardia. O comum deveria ter tido esse esclarecimento a tempo de sugerir a escola do seu filho. Há uma adesão ao projeto. Uma participação aqui do ouvinte, que não quer se identificar: se faz necessário e urgente que as regras sejam seguidas, a disciplina no colégio militar é esplêndida, é raro saber de alguma ocorrência no Tiradentes. Contudo, nas municipais e estaduais de nosso município são recorrentes. Precisamos de escolas com muita disciplina. Alunos devem respeitar os professores. Se fosse tão ruim assim o modelo militar, se fosse assim tão contraditório ao ensino, não haveriam filas para o Tiradentes. É as opiniões dos ouvintes aqui. Alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa, Fabiana? Essa discussão, ela vem acontecendo entre os gestores. Eu não acompanhei, de fato, a discussão na rede estadual, né? Na rede municipal nós conversamos, sim, sobre o assunto. Eu queria só destacar, né, voltando à discussão sobre a escola militar, hoje, as escolas que têm esse modelo, em Minas Gerais pelo menos, elas fazem uma seleção de alunos, né? Os alunos, eles passam por uma seleção para poderem ser matriculados na instituição. A escola pública, que nesse momento faz adesão a esse sistema, ela não poderá fazer essa seleção, o que também nós consideramos muito razoável, né? Muito razoável. Essa escola, ela precisa se enquadrar, né? Ela acolhe o novo modelo pedagógico com os mesmos alunos que lá já estão matriculados, atendendo uma comunidade que está ali no seu entorno. Então, eu destaco como um ponto positivo, porque hoje as instituições que atuam nesse viés, elas selecionam seus alunos. As novas escolas inseridas nesse modelo, elas irão ter já uma instituição pronta, formada, atendendo uma comunidade do seu entorno. Isso é bastante positivo. Olha, para o perfeito funcionamento, perfeito que a gente diz, assim, o mais próximo, né, dos 100%, e a gente sabe que Patos Minas, nesse aspecto da educação, é referência em relação a muitos outros municípios, mas é preciso toda uma estrutura, e isso implica servidores efetivados, né? Servidores que foram concursados, e nós temos aqui algumas indagações, Fabiana, sobre servidores que foram concursados, não foram efetivados ainda, e aí a gente quer saber se realmente essa estrutura humana, né, de servidores está completa, está esperando o quê, se tem mais concurso, enfim, os concursos são importantes, mas você vai responder isso daqui a pouquinho, né, Ramalho? Daqui a pouco. Aliás, é um assunto polêmico assim, que você mexeu, viu, Afonso? Concursados, tem muita gente aí que está esperando e a gente sabe que vai vencer agora o concurso em janeiro. Eu vou para o intervalo e volto já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube 98. No HNSF, nunca paramos de inovar, para levar até você o melhor atendimento em saúde. Com a nova estrutura, mais dinâmica e moderna, estamos preparados para atender ainda mais pacientes, com a competência e atitude acolhedora que são a nossa marca. E os investimentos continuam. Novos equipamentos de diagnóstico por imagem acabam de chegar. Tudo para proporcionar a você um atendimento de primeira qualidade sempre. HNSF, apaixonados pela vida. Um dia, você começa a enxergar tudo diferente. E
descobre que não basta existir. É preciso também pertencer. Faça parte de um mundo de oportunidades, construído detalhe por detalhe, pensando em você. Vestibular 2020 Unipan. Inscrições abertas em vestibular.unipan.edu.br. Prova, dia 17 de novembro. O Unipan completa você. Você completa o Unipan. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Muito bem, você ouviu aí sobre o vestibular. Está vindo, as inscrições estão sendo feitas, a procura tem sido muito boa, o Observatório 2019 ajudou a elucidar muitas dúvidas com relação ao que fazer, né? Quem está no ensino médio, terminando o ensino médio, a estrutura do campus, enfim, tudo isso tem motivado muita gente aqui da cidade, da região e até de locais mais distantes, inclusive outros estados, a virem para Patos de Minas para estudar aqui. E agora, em 2020, que está chegando aí, nós teremos também a participação dos africanos, né? Com aquele intercâmbio e, sobretudo, com aquele convênio assinado com diversos países, na verdade são 12 países africanos. Mas eu quero lembrar aqui do curso de letras que promove o Prêmio Literário. Olha, será a primeira edição do Prêmio Literário, que tem como objetivo valorizar a produção literária dos estudantes do último ano do ensino médio nas escolas públicas e particulares de Patos de Minas e da região. Os estudantes deverão produzir um texto literário na categoria conto e cada concorrente poderá participar com apenas um trabalho sem coautoria. O tema é livre, os critérios de avaliação são originalidade do tema, progressão da narrativa e adequação da linguagem. As inscrições, observe bem, são gratuitas e, enfim, os textos podem ser entregues envelopados na secretaria de cada escola. A data final para entrega dos textos será 31 deste mês de outubro e as escolas se responsabilizarão por não aceitar textos depois dessa data. Então, a premiação é muito boa, viu? Primeiro lugar, por exemplo, R$500 mais 6 meses de curso de inglês. Segundo lugar, R$300 mais R$300. Terceiro lugar, R$200. E, a critério da comissão julgadora, além dessas premiações, poderão ser indicados textos para receberem menção honrosa. Premiação de primeiro lugar é intransferível. O edital está no site do unipan.edu.br. Lá você tem todas as informações. Unipan, educação que transforma. Destaques do Clube Notícia. Pois é, vamos conferir agora os destaques do Clube Notícia. Você confere no site www.clubenoticia.com.br. Patenses elegem novos conselheiros tutelares. Mais de 4.000 pessoas participaram de votação. Atenção, pais de Patos de Minas. Campanha de vacinação para crianças contra sarampo começa hoje. Secretário Estadual de Saúde visita Patos de Minas na próxima semana. E Caixa promove Semana Nacional de Conciliação. Essas e outras você acessa o Clube Notícia e confere tudo lá. Daqui a pouco eu volto com os destaques do Radar. 8h31 em Patos de Minas, 8h31. Vamos voltar à pergunta, né, Zé Afonso? Vamos lá. Fabiana, como é que está a situação de concursados na área da educação municipal? Bom, você fez considerações interessantes. De fato, é muito importante para as redes de ensino contar com profissionais efetivos. Né? Sem dúvida, um profissional que está lotado e que faz parte de uma instituição, que se sente parte da instituição, que conhecem profissionais que conhecem as famílias, que conhecem os alunos, que conhecem e participaram da construção de um projeto político-pedagógico para essa instituição, tudo isso faz muita diferença. Por isso, nessa gestão, nós fizemos muitas nomeações, inclusive nesse momento, né, em 2019, muitas nomeações estão em curso. Muitas nomeações para PEB, professor de educação básica, muitas nomeações para educadores infantis, enfim, para vários profissionais que atuam na educação. A ideia é que, antes do término de vigência desse concurso, nós praticamente não tenhamos mesmo, na rede municipal de ensino, cargos vagos.
tá? Então essa aí é a ideia. Essa é a ideia. Até o final do vencimento do concurso, que é em janeiro, né? Sim, é o sim. concurso de 2015. Então, em meio urbano, né, isso já foi divulgado no Conselho Municipal de Educação, isso já foi compartilhado com o Ministério Público. Então, a intenção, de fato, é que em meio urbano nós não tenhamos cargos vagos, que todos esses cargos eles sejam preenchidos com profissionais efetivos. Agora, uma pergunta, deixa eu só voltar aqui numa pergunta de um ouvinte, que fez essa pergunta, inclusive, já semana passada a gente vinha falando sobre esse assunto de educação. Uma pessoa que trabalha, que está lá trabalhando como foi contratada, por exemplo, ela passou em 100º, 10º lugar, por exemplo, e ela está trabalhando. Esse cargo é vago ou não? Não, esse cargo é um cargo de substituição. Sim. Hoje, na rede municipal de ensino, as pessoas se confundem, né? E o argumento é esse. É por isso que eu fiz a pergunta. As pessoas dizem, mas eu fui concursada no número 200. Sim. E eu trabalhei nos 4 anos. Então, não, tem gente trabalhando que é número 200 e passou no concurso. Então, essa pessoa, ela fica em dúvida, será que esse cargo não existe? Quantos cargos vagos tem nessa rede? Todos os números foram disponibilizados ao Conselho Municipal de Educação, ao Ministério Público, e são dados, assim, nós tratamos isso com muita transparência. Há muitas substituições nessa rede. Há muitos profissionais que estão fora do seu cargo, por licença saúde, maternidade, porque estão em cargos de gestão, porque estão na secretaria. Desvio de função, tem desvio de função? Isso, muitos desvios de função. Existem muitas situações que justificam uma a uma as contratações que são realizadas na rede municipal de ensino. Bom, e você deixou claro aí que até o final da duração do concurso devem acontecer mais nomeações. Isso, em todas as áreas. Em todas as áreas, essa semana, inclusive, há um novo edital que convoca servidores para nomeação. E nós estamos contabilizando todas as vagas mesmo. Inclusive, hoje, eu recebi a notícia de mais uma secretária escolar que se aposenta ainda em outubro. Então, já será convocada uma nova secretária escolar para a posse nessa vaga. Então, inclusive, aposentadorias e exonerações que estão acontecendo ainda em outubro e em novembro serão contabilizadas para nomeação. Jota, tem uma ouvinte, participação agora desse assunto que vocês estão falando aqui. A Aparecida está dizendo o seguinte. Oi, bom dia, meu nome é Aparecida dos Reis, eu gostaria de fazer uma pergunta para a secretária. Nós estamos tendo um problema com o professor aqui na escola Renê. Eu gostaria de saber qual é o caminho para a gente tomar uma providência, né, porque ele está fazendo muitas coisas erradas aqui na escola, né, e a gente já conversou, estamos tentando resolver esse problema, os pais, né. Como que a gente pode fazer para resolver esse problema aí? Bom, ficou meio vago porque não sabe o problema, né? Sim, mas qualquer problema relacionado ao cotidiano da escola, relacionado ao trabalho de um profissional, ele precisa ser levado ao conhecimento do diretor, né? E o colegiado escolar, o diretor, ambos, né, em conjunto, essa equipe, precisam procurar a Superintendência Regional de Ensino, porque como a escola Renê é uma escola estadual, esse problema ele precisa ser apresentado, discutido e resolvido pela Secretaria de Estado da Educação em Patos de Minas, pela Superintendência Regional de Ensino. Agora, Fabiana, já que a gente está falando de todas as escolas aqui do município, o ouvinte até trouxe uma do estado, e nos últimos tempos tem gerado o seguinte debate, inclusive com muita discussão mesmo no que diz respeito à manutenção de algumas escolas da zona rural e escolas aqui dentro do município de Patos de Minas que estão sem alunos. A gente até conversava sobre isso aqui em off. Aonde está o aluno de Patos de Minas que tem mais escola do que aluno? Para mim, eu sou de uma época que era raro você ouvir falar que escola X era vazia. Hoje nós temos escolas vazias. O que está acontecendo? O povo parou de estudar, as escolas estão... Aonde está esse aluno que nós temos tantas escolas com possibilidade de fechamento no município? Não pararam de estudar, nossa. Espero, né?
Os dados mostram que nesse momento, pelo menos no ensino fundamental, em Patos de Minas, nós não temos evasão, nós não temos um número significativo de alunos fora da escola, graças a Deus. Mas é sério, é verdade, Flávio. Nós temos várias escolas em Patos de Minas, escolas periféricas, vazias, funcionando com até metade da sua capacidade. E é uma coisa que a gente não entende, Fabiana, cortando você aqui, me desculpe, mas é porque exatamente na medida que a cidade cresceu, né, e cresceu muito, eu me lembro que quando a cidade era bem menor, havia uma briga, precisa de mais escolas, mais prédios, cadê as escolas e tal, porque a cidade está crescendo, então, de repente, o estudante tem que atravessar a cidade para ir para a escola, e a cidade cresceu, as escolas vieram, e de repente agora estão fechando. Essa pergunta do Flávio realmente é pertinente. A escola Aristides Memória, o CAIC, funciona também com metade da sua capacidade, escolas estaduais... Mas isso não é porque o pai não quer colocar o aluno lá? Porque as do centro estão lotadas. As escolas do centro, elas sempre foram lotadas e as outras também estavam. Eu acredito que há uma inversão da pirâmide populacional e, de fato, nesse momento, uma população mais velha e menos crianças. Eu acredito que essa é a explicação. Haverá um novo censo, né, demográfico agora em 2020, que vai trazer muitas respostas esclarecedoras nesse sentido. Porque, sem dúvida, o passe livre, a existência do passe livre, a possibilidade de os alunos de todos os bairros virem para o centro, ela é real. Ela é real e isso lota as escolas centrais. Mas eu vejo que há 10 anos atrás, as escolas centrais já estavam lotadas também. E as escolas periféricas, o CAIC, por exemplo, era uma escola lotada também, que funcionava em 3 turnos. E esses alunos foram para onde? E esses alunos terminaram, terminaram o ensino fundamental, terminaram o ensino médio e outros não vieram. Eles não vieram. Tem uma pergunta no meio rural. Assunto, tem que dizer que eu acho que a gente dá uma redução na população jovem drástica. Se for pensar por esse lado, né? A gente não tem dado ainda para mensurar, nós não temos, mas vejam só, no meio rural houve uma redução nos últimos 10 anos de 40% do número de estudantes. Isso é real, esse dado eu tenho, 40%. E eu não posso dizer que eles vieram para o meio urbano, porque aqui eu também não tive aumento. Então tem estudante fora da escola? Aqui houve uma permanência, aqui os números não se alteraram muito. No meio urbano, nos últimos 10 anos, o número de alunos matriculados praticamente não se alterou. Eu tenho um número recorrente. No meio rural, um decréscimo de mais ou menos 40%. Então, esses são os dados que eu tenho. Então, aumentou o número de escolas. O número de escolas, sim. Novas escolas foram construídas. Está explicado, então. Só novas pode ser isso. Escolas, Paulina Porto, Renê. Então, com a construção de novas instituições, ela aconteceu. Começou a distribuir melhor esse aluno. Já que a gente falou em zona rural, Fabiana, só um minutinho, a Marlene, aqui, só um minutinho, Matheus, sobre o transporte do aluno que está na zona rural. Tem muita gente perguntando também se o governo do estado está conseguindo manter esse transporte na zona rural, está conseguindo bancar o combustível. Isso foi regularizado? Foi regularizado. Nesse momento, os repasses, eles acontecem dentro dos prazos previstos. O que há é um débito. Um débito anterior que ainda não foi resolvido. Não é só nesse caso, né? Saúde, etc. Não é a exclusividade da pasta da senhora. Nós temos também outras aqui nesse mesmo rumo aí do transporte, mas o Matheus tem uma. Essa da condição de poucos alunos nas escolas. Secretária, você já sabe o que vai acontecer com a escola Delfim Moreira, pois ela está com pouquíssimos alunos. É um medo de fechamento de escolas. Vai acontecer ou não? Não, para 2020 não há previsão de nenhuma alteração na organização da rede municipal de ensino. Mas, de fato, nós temos situações, nós temos uma escola, por exemplo, uma escola no meio rural, que funciona da educação infantil para a escola até o 5º ano com 45 estudantes. Vai ser fechada? Não, por enquanto não há previsão. Para 2020, todas as 8 instituições rurais funcionam normalmente como em 2019. Bom, voltando à questão do dinheiro para transporte. Isso também tem passe, o recurso do passe livre do transporte público municipal, do orçamento, da educação. O que eu quero saber? O recurso vem do município, né? Sim. Município, tá. E como é controlado esse pagamento? E como é fiscalizado se quem anda realmente tem o direito de andar, de usar o passe? Todos os estudantes têm direito,
né? Todos, inclusive os que estão matriculados no ensino superior, privado, público, IFTM, Universidade Federal de Uberlândia, todos. Quem faz esse controle, né, é a Pássaro Branco, que nos passa relatórios mensais. Então, mensalmente, nós recebemos relatórios. E é claro que esses relatórios que a Pássaro Branco faz, ela faz a partir de relatórios preliminares que as escolas, as instituições também repassam. Então, a Pássaro Branco tem um relatório dos estudantes, tem um relatório do nosso calendário escolar, quer dizer, o sábado que é letivo, a Pássaro Branco sabe que naquele sábado ele precisa liberar os cartões, a possibilidade do passe também naquele dia. Então, é um trabalho conjunto com relatórios mensais, um custo altíssimo, todos nós sabemos disso, um custo altíssimo, e nesse momento questionável, né? Porque se nós temos escolas nos bairros que poderiam atender a todos, por quê? Né? Então, é questionável, é um tema já bastante discutido, que possivelmente deve novamente voltar a ser tema de debate. Só para colocar ainda dentro desse assunto, Fabiana, eu queria saber se você participou da elaboração de um projeto de lei que ele tramitou na Câmara Municipal até o fim do ano passado, início deste ano, que regulamentava o acesso ao passe livre estudantil. E a grande polêmica foi justamente o município ter colocado o passe estudantil para estudantes das escolas particulares, sem levar em conta critérios de renda e tudo mais, que afinal de contas a gente pode supor, pelo menos de uma forma bem geral, bem ampla, que aquele que estuda na escola particular e que tem condição de pagar o seu transporte, ele não precisa, pelo menos tecnicamente falando, ele não precisa desse apoio. Você participou da elaboração desse projeto? Você viu essa discussão? O que você acha? Dá para a gente melhorar essa proposta para ela ser aprovada e regulamentar ainda mais o passe? Eu participei pouco, né? Algumas pessoas me procuraram, pediram opiniões, pediram sugestões. Nós da Secretaria Municipal de Educação apresentamos um parecer técnico, né, com algumas propostas, mas precisamos discutir sim a existência do passe livre. Hoje nós temos pouquíssimos bairros de Patos de Minas sem escolas que poderiam atender aos estudantes que ali residem. E são esses bairros, esses alunos que de fato precisam do passe livre. Então, por exemplo, no bairro Planalto, Ipanema, nós não temos escolas que ofereçam ensino médio naquela região. Coração Eucarístico, Quebec. Então, nós temos algumas regiões da cidade sem escola. Esses alunos, de fato, né, eles precisam desse apoio para que eles consigam chegar até uma instituição. Mas, na maior parte das vezes, são opções que os pais fazem, né? Mas as escolas, eu queria ressaltar isso, as escolas são as mesmas. As escolas, elas funcionam segundo as mesmas diretrizes, né? Então, se uma escola está no centro, bairro X, bairro Y, o trabalho pedagógico desenvolvido, ele é muito parecido, ele é muito similar, né? Então não há tantas diferenças que justifiquem, né, que uma criança ela estude tão longe da sua casa, né, demorando às vezes até 40 minutos para ir, 40 minutos para vir. Então isso tudo precisa ser de fato discutido. Eu vou deixar aqui no ar uma pergunta que é exatamente um questionamento que é exatamente sobre a questão estrutural das escolas municipais, a questão salarial, se os professores estão recebendo em dia, né, se as nossas escolas estão bem estruturadas em termos de imóvel, equipamentos, material, porque há pouco tempo eu visitei uma escola estadual e, já conhecendo algumas municipais, eu percebi que as escolas municipais estavam um passo na frente dessas estaduais, sabe? Então, quer dizer, se o Estado está com dificuldade, o município também está. Como é que ele tem conseguido equacionar isso? Mas a Fabiana vai responder daqui a pouco. Muito bem, são 8h47, já tem a Camila Gonçalves também com os destaques do radar. Eu vou para o intervalo, volto já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Finanças e investimentos com Fulgêncio Bom Tempo.
Se você pensa em empreender, uma das principais habilidades que você precisa desenvolver é a de vendas. Todo empreendedor, gostando ou não, vai ter que vender, principalmente no início da jornada empreendedora, onde o próprio empreendedor é o responsável por toda a operação, ele vai precisar desenvolver sua habilidade de vendas. Agora, para sua empresa crescer, você tem que, aos poucos, ir contratando pessoas, delegando as atividades de vendas, mas você nunca vai deixar de vender algo. Nessa etapa da empresa, quando você começa a contratar pessoas, sair um pouco do operacional e ir para o lado estratégico do negócio, você também vai precisar vender. Mas agora você vai ter que vender ideias. Você precisa vender uma ideia para sua equipe, a fim de treiná-la para que sua empresa, como um todo, atinja os objetivos de crescimento e de posicionamento no mercado. Invista na sua habilidade de vendas. Ela é fundamental no processo do sucesso. Valorize o seu dinheiro e vamos prosperar. A qualquer momento tem mais. Finanças e investimentos com o coach Fulgêncio Bom Tempo. Envie sua dúvida pelo Instagram, @Fulgêncio Bom Tempo. Agora você ouve a Rádio Clube 98 no seu celular. Baixe o aplicativo Rádio Clube 98,3, disponível na Play Store. E fique em sintonia. Rádio Clube 98, a marca da informação. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. São 8h49, de volta Camila Gonçalves. Em alguns instantes, Radar. Confiram as manchetes. Os destaques do Radar desta segunda-feira são: trio é detido suspeito de furtar celular no bairro Santa Terezinha. Desentendimento em bar termina em morte na cidade de Carmo do Paranaíba. Patenses elegem novos conselheiros tutelares, mais de 4.000 pessoas participaram de votação. Fiéis celebram Dia de Nossa Senhora do Rosário com missas e homenagens. A ABB realizou neste final de semana bingo beneficente para arrecadar fundos para a associação. Câmara está inclinada a rejeitar plano diretor, mas pede informações para a Prefeitura a fim de resolver impasse. Promotor de Justiça nega a existência de cartéis em postos de combustível em Patos de Minas. Curso de Letras do Unipam promove concurso literário. Atenção, pais de Patos de Minas. Campanha de vacinação para crianças contra sarampo começa hoje. E Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora será tema de reunião nesta segunda-feira em Patos de Minas. Essas e outras você confere no Radar daqui a pouquinho. 8h50, obrigado Camila Gonçalves pelas informações. José Afonso, reforça aí. Agora tem que ser rapidinho, nós temos mais 10 minutos ainda só, hein? Fabiana, as escolas municipais estão melhores estruturadas que as escolas estaduais? Tem faltado material ou não tem? Enfim, os professores estão recebendo em dia? Como é que o município... o salário tá bom. Como é que o município tem conseguido tocar esse barco aí das escolas municipais? As condições de infraestrutura são satisfatórias. Nós podemos considerar que as condições de infraestrutura são satisfatórias. Nesse momento, algumas instituições estão passando por reformas, o que vai melhorar ainda mais o espaço escolar para as crianças. Por exemplo, a Escola Madalena, Maria de Melo, entre outras. Nós temos escolas do meio rural e escolas urbanas que iniciaram processo de reforma e de pequenas ampliações. Quanto à questão de materiais, também considero satisfatório. Hoje não faltam, o material básico, ele existe para o trabalho dos profissionais. Os salários, graças a Deus, em dia, na rede estadual o mesmo, né? Então, hoje todos os profissionais têm o seu pagamento em dia. Tudo feito com muito esforço, né? Porque é um momento delicado, é um momento econômico difícil, mas com muito esforço, né? O executivo em Patos de Minas, ele tem um olhar muito
muito especial para a educação. Então, um esforço para que as escolas possam funcionar de forma satisfatória em todos os setores. Não houve interrupção de transporte escolar no nosso município, como em outros aconteceu nesse início de ano letivo. Então, sem interrupção de transporte escolar, a alimentação escolar, a merenda também sendo distribuída a contento nas instituições, salários dos profissionais em dia, e nesse momento essa boa notícia de algumas reformas estruturais em instituições, em escolas e também em CMEIs. Muito bem. Ao final, na despedida delas, se tiver alguma novidade aí, quanto mais novidade positiva, melhor. Mas eu queria engatar uma outra pergunta aqui. Você, como educadora, não apenas como secretária municipal de educação, mas como educadora, o governo federal tem atendido a sua expectativa ou está muito lento na questão do avanço na área da educação? Poucas propostas. Eu acho que todos os gestores em educação, todos os profissionais, todas as pessoas que fazem parte desse universo, que amam a educação, são unânimes, né? Nós esperamos mais, nós precisamos de muito mais em relação à educação. Então, nós temos a proposta das escolas cívico-militares, mas é muito pouco, né? Nós precisamos de mais políticas públicas que atendam ao desafio da educação, que é enorme no nosso país. Então, nós aguardamos por políticas de formação dos professores, acima de tudo, de valorização da educação. No nosso país, a educação, ela ainda não é valorizada da forma como seria necessário. O profissional da educação, ele não tem o respeito, ele não tem a admiração da sociedade de uma forma geral. Então, nós precisamos disso, nós precisamos falar de educação, pensar sobre educação, nós precisamos de políticas públicas que, de fato, alcancem os municípios, alcancem as instituições e promovam mudança. Né? Então, nós aguardamos mais sempre, e nesse momento o trabalho do governo federal, do ministro, ele precisa avançar, né? A gente precisa aguardar por novidades, por boas novidades. Bom, mudou o ministro, mas não mudou a política pública com relação à educação. Política pública é sempre assim. Matheus, dá um giro final aí. Muito bem, registrando as últimas participações aqui. Olha, eu fiz um filtro e muitos ouvintes falando com relação ao fechamento da Polivalente, mas a Polivalente é uma escola estadual, né? Então é mais com relação ao governo do estado e não tanto ao município. E tem também a Maria José Ramos falando: bom dia, quero saber se os alunos do Quebec têm direito ao transporte gratuito. Pelo que a gente sabe, é para todos os estudantes da rede municipal e da rede de ensino também, rede de ensino pública. Além disso, a última participação aqui é a Rosinha, que está perguntando se existe uma diferença da grade curricular do ensino público para o particular. Com você, Fabiana. Sim, né? As escolas privadas, elas têm a possibilidade de utilizar o currículo do Estado de Minas Gerais, claro, né? Mas eu queria ressaltar que as diretrizes gerais, elas são as mesmas. Hoje existe uma base nacional comum curricular, que norteia o trabalho de todas as instituições no país, sejam elas públicas ou privadas. Então, pequenas diferenças de operacionalização, elas vão existir, mas a base, ela é única para o Brasil. Então, o que ensinar em cada ano de escolaridade, objetivos de aprendizagem, habilidades que precisam ser desenvolvidas em cada nível, elas são únicas, elas são gerais para todas as instituições do nosso país, sejam públicas ou privadas. Mas é claro, né, a escola privada talvez faz a adoção de um sistema de ensino, de uma apostila diferenciada, então há um outro método e algumas diferenças, mas a base, ela é a mesma. Fabiana, deixa eu só fazer uma pergunta com relação, voltar aqui em concurso, vai vencer o de 2015 agora em janeiro. Você já falou que ainda vai acontecer algumas contratações. Só para tirar a dúvida de vez, o que se conversa aí é de que vai ter um novo concurso. Vai ter um novo concurso mesmo esse ano, o ano que vem ou não?
Um novo concurso não, né? Um concurso, não, então não vai ter concurso. Um processo seletivo. Sim. O concurso ele deveria ocorrer se houvessem mais vagas para nomeação, né? Nesse momento então, faremos um processo seletivo, esse edital possivelmente ele será publicado no site da prefeitura essa semana. As pessoas já é para o ano que vem, para as contratações do ano que vem. Tem alguma mudança? Rapidinho dá para a gente algumas mudanças com relação às contratações desse ano, não? Não, o parâmetro será o mesmo, né? Então, de novo, haverá um processo seletivo que irá analisar os currículos dos interessados, que irá classificá-los numa ordem, né? E todos os interessados em janeiro de 2020 vão atender o chamado, a convocação, para poderem compor a nossa equipe de trabalho de 2020 na rede municipal de ensino. Qual o critério que vai ser usado? Você falou em classificação aí. Qual que vai ser? Porque para agora professores... não usou o concurso não, né? Classificação. Não, agora o concurso perde a vigência. Exatamente. E esse processo seletivo, ele é um processo seletivo simplificado que leva em conta análise curricular. Sim. Então, a formação do profissional, se ele tem especialização, mestrado, doutorado... Vai valer os cursos da prefeitura? Porque esse ano me parece que não valeu. Vai valer experiência profissional. Experiência profissional. Anos de atuação na função. No município? Não, em qualquer rede. Se ele atuou como PEB, professor de educação básica, na rede privada, esse tempo pode ser contabilizado. Comprovou. Na rede estadual, pode ser contabilizado. O importante para nós é entender que esse profissional, ele tem já a experiência na função e ele pode somar no seu currículo pontos, nos informando sobre essa experiência acumulada. Vai sair agora o edital... Nessa semana de outubro, né, para que esse processo ele seja finalizado até o início de dezembro e possa mensurar as contratações do ano seguinte. Bom, eu espero, Flávio, Zé Afonso, que tenhamos aí esclarecido muitas dúvidas, né, Flávio? Nós estamos em cima da hora, 2 para as 9 já. Você tem aí mais alguma consideração final? Ficou. Depois, em uma outra oportunidade, a gente conversa. Tá certo. Obrigado, Flávio. Zé Afonso. Olha, eu quero agradecer a Fabiana, secretária de Educação, mais uma vez, prontamente ela nos atendeu, veio aqui, o debate foi muito importante, tem muito mais coisa pela frente que a gente vai focalizar na medida do necessário, Fabiana. Então, muito obrigado mesmo e o seu bom dia, a sua mensagem final. Agradeço o convite, a possibilidade de participar, de falar sobre educação, de fazer esclarecimentos, que nós tenhamos outras possibilidades, outras oportunidades de continuar falando, né, construindo juntos a educação do nosso município. Eu fico à disposição sempre que necessário, tá? Fico à disposição para conversar com vocês e com os ouvintes. Muito obrigada. Bom dia. É o seguinte, quarta-feira nós poderemos ter aqui o prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves. Ele ficou de confirmar exatamente hoje a possibilidade, a questão de agenda, né? Se não puder vir na quarta, ele virá nos próximos dias. Mas tudo caminha para que seja na quarta-feira. E muito mais assuntos importantes estão vindo por aí no debate 98. Da minha parte hoje, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, Ramalho, colegas e ouvintes. Grande abraço para você, para o Flávio, para o Matheus, para a Camila, para todos que participaram conosco, a Zuzu na técnica central. Vem aí o Radar, bom dia. O diálogo se faz necessário, a informação é poderosa. Debate 98, volta amanhã. Rádio Clube 98. Comece bem o dia com café especial. O melhor café expresso, tradicional, torrado e moído de forma artesanal. Deixa o aroma mais marcante e o sabor natural. Café Santiago, qualidade especial. Café Santiago, o dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café. Em Patos de Minas, você encontra o Café Santiago na Elis Marina e Supermercado Pimpão. Você está ouvindo Rádio Clube 98, Patos de Minas. 9h01. Rádio Clube 98. Patos de Minas. Rádio Ajuda. Onde tem esperança, há sempre uma porta aberta. A Clube
é o canal de ligação de quem precisa e de quem pode ajudar.